Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Ninguém quis confirmar nada, mas também ninguém quis desmentir nada. Eu não sei não estou dizendo que vai ser contratado, né? Mas pelo menos está ali numa listinha ali do Cruzeiro. Quem chegou ou também quem chegar também já para entrosar. Foi um pedido do técnico Arthur Jorge, mas se não fechar, o Cruzeiro vai em busca, com certeza, de outro jogador dessa característica. O Cruzeiro também não pretende negociá-lo. É um pedido de Arthur Jorge. Então vamos ficar na torcida. Aqui nos donos da bola, boa tarde, fala Gebres! Olá, olá, HG, boa tarde pra você e pra todo mundo ligado na tela da Band. E manhã de treino aberto aqui na Toca da Raposa e deu pra ver muitas coisas interessantes. Bom, pra começar, o Arthur Jorge é muito intenso no dia a dia. Comandou um exercício ali de campo reduzido, onde o Cruzeiro tinha que sair construindo desde trás e a outra equipe pressionava isso no mano a mano, já em cima. E olha, o professor cobrava muita intensidade dos seus jogadores. Destaque fica para um golaço que o Chico da Costa marcou, pedalou para cima da marcação e colocou a bola no fundo da rede. E também para Sinisterra. 2 gols marcados ainda nessa atividade, mandou muito bem. Sinisterra está voando nos cascos. Ele, né, a questão toda dele é física. Será que ele vai aguentar o restante da temporada? Porque bola o Sinisterra tem, ele é muito bom jogador. Um ponto negativo, né, HG, que preocupa um pouco, é que o Kenny Arroio, ele saiu do treino sentindo dores na perna, saiu mancando, claramente bem estressado, né, bem chateado com a lesão que sentiu. Ainda não temos mais informações sobre o quadro do Kenny Arroio. E, bom, outros detalhes é que Caio Jorge não treinou porque ele estava resolvendo questões pessoais fora de Belo Horizonte, foi liberado pelo técnico para isso e vai se apresentar ainda hoje aqui na Toca da Raposa para treinar na parte da tarde. E o Matheus Cunha foi para o departamento médico, agora faz companhia para Cauã Prates. Podemos ver de perto o Gabriel Rojas tendo ali seus primeiros minutos aqui na atividade, na frente da imprensa e tudo mais. Amanhã será a apresentação oficial dele. Mas quem fez a lateral esquerda quando não era o Rojas, HG, foi o Cauã Moraes. Pois é, ele que é destro, lateral direito, mas também atua bem pela esquerda e já até fez gol jogando nessa posição. E também no treino, antes da atividade começar, batemos um papo bem rápido com Lucas Romero e Lucas Silva, falando sobre a retomada dos trabalhos. Já iniciamos com um bom retorno e os nossos números já provam isso. 20 dias aí que tivemos de parada de férias, mas que a nossa retomada já foi muito boa, os nossos treinamentos, então a gente já está ansioso já para ter um amistoso, um jogo, porque a gente vive em competição praticamente o ano inteiro, então a gente já está querendo um amistoso aí já para voltar a competir. Arthur mostrou as coisas positivas e também as coisas que são para melhorar, mas a gente vê o Cruzeiro no topo de todas as estatísticas, sempre sendo um time muito competitivo, um time que mantém a posse da bola maiormente no campo rival, um time que talvez tem poucas recuperações, mas não é porque a gente não recupera a bola, sino porque fica mais tempo com a bola. É um dos times que recupera mais rápido, tem um melhor pós-pérdida do Brasileirão. Não só na parte ofensiva, que a gente fala dos atacantes, né? Falamos de todo mundo, tanto volantes como a parte defensiva, aproveitar as bolas paradas. Acho que são coisas que a gente poderia melhorar para ver refletido o resultado positivo no marcador. E para a turma que está aqui mandando mensagem, pô, Caio Jorge, porque eu não sei quem deu uma informação ontem no Twitter, que o clube português interessado, então a gente tem nada a ver. Tem nada, está de volta hoje à tarde, não tem nenhuma negociação na mesa do Cruzeiro, nada. Foi liberado para aniversário notícia da filha. Do Central da Toca, da gente, dessa Central da Toca, eu recebi aqui de uma pessoa do Cruzeiro também agora, não tem nada disso, já volta hoje à tarde, já volta normal, não tem nenhuma negociação na mesa do Cruzeiro, portanto, relaxa, senão não encaixa, tá? Por gentileza, esse primeiro treino da semana, dia de jogo do Brasil? E na semana teve também uma conversa, né, do Arthur Jorge com o elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro que joga já, né, nessa semana, no sábado tem o amistoso contra o Defensor do Uruguai. Repito, eu gosto desse formato que o Cruzeiro decidiu fazer ao invés de jogo-treino, e é isso, né, HG, são semanas que o Arthur Jorge, finalmente, o Arthur Jorge está sendo apresentado
as semanas de trabalho, né? A gente tem que lembrar o contexto de como ele chegou, realmente em meio a uma exigência e uma urgência muito grande do Cruzeiro. Ali teve 5 dias antes da sua estreia contra o Vitória, onde ele levou o Cruzeiro a vencer a primeira partida dentro do Campeonato Brasileiro 2026, na 9ª rodada já, porque antes o Cruzeiro não havia vencido. Então, de fato, jogadores e a própria comissão técnica do Cruzeiro aproveitarem muito esses dias, mas ressalto mais uma vez a importância do Cruzeiro se movimentar. Acho que os movimentos estão lentos, aquém daquilo que o Cruzeiro precisa, colocar toda a responsabilidade de uma melhora do Cruzeiro e do Cruzeiro alcançar objetivos na temporada apenas no desenvolvimento do elenco nesses 30 dias é pouco, não será o suficiente para os próximos 7 meses diante dos desafios que o Cruzeiro tem pela frente. Tem alguma... Posso fazer só um parênteses aqui para os guerreiros que estão assistindo a gente no YouTube? Porque colocaram lá que o programa é gravado. Não. Fala a hora. São 1h e 42 minutos. Não é gravado, não. Nós estamos aqui mesmo. Gravado nada. Queria que fosse gravado. Estamos aqui mesmo. Inclusive, só para informar aos caríssimos que às 14 horas encerra e nós vamos meter sebo nas canelas para ver o jogo. Esticar. Perder 5 minutinhos de jogo, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Então não, o programa é ao vivo, gente. E exatamente como aqui, ó, no meu aqui que está adiantado um pouquinho, 1h 43 minutos e meio. O meu é 48. Cada relógio está de um jeito. Nossa, 48. Esse tá doido pra ir embora. O meu é 48. 42. Eu acho que é o seguinte, Vamos seguir esse horário para ir embora? Aqui, ó, pode olhar. O seu tá qual? Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Olha o celular aí. Tá chegando quase 49. 2 da tarde. Podemos ir. Deu 2 da tarde no celular. O meu aqui, o minuto tem 30 segundos. Mas não é gravado. Aqui só a notícia ruim aí foi essa notícia a respeito do Arroio, né? Assim, ele sair de campo sentindo, e o Breno chamou atenção para a imagem, né, na hora. Ele fica bem chateado com a situação. E o jogador entende, né, o que passou no corpo dele. Então vamos ficar na torcida para que não seja nada grave, que ele possa ter essa pré-temporada aí que está acontecendo, intertemporada, né? Que está acontecendo na Toca da Raposa, e que ele seja bem no retorno do Cruzeiro. Porque obviamente qualquer problema preocupa, mas ainda bem que tem tempo, né? Não, tem tempo, mas a preocupação é justamente saber qual seria o grau. E pela chateação dele, eu não sei se a chateação dele é, estamos começando agora esse retorno, e eu já tomo essa pancada. Ele que enfrentou problemas de desgaste ainda na época do Tite. O Arroio não teve lesões, mas ele perdeu partidas por conta de desgaste. Coxa direita. O retorno agora aconteceu, foi que dia? Foi dia 22. 22. Hoje começo da semana, só. Começo da semana, Então, você é muito pouco. Pode ser a chateação por causa disso. Estamos começando agora, tá voltando agora e eu já tomo essa. De acordo com os jornalistas André Hernan e Bruno Andrade, o Bahia ofereceu 14 milhões de euros pelo Gabriel Peck. 14 milhões de euros pelo Gabriel Peck. Ou seja, entrando também no circuito. Acho que... Loucura. Eu não acho que o Cruzeiro tem que entrar nessa, tá? Acho que mas não. vamos ver. E nem faria sentido pra mim. Se o Cruzeiro entra nessa, ele tá oferecendo quase o dobro do que inicialmente ele propôs pro Los Angeles Galaxy. E com todo respeito ao PEC, eu não acho que ele seja um jogador de 14 milhões de euros. Ou de dólares, enfim. É de euros mesmo. Né? Então, assim, com todo Eles respeito... compraram por 10, não é 10 isso? dólares. 10 dólares. 10 dólares? E, Nossa, 10 dólares. Então tá muito e poderiam vender por valorizado, 14 de euros, de acordo com o que o André Hernan e o Bruno Andrade O Cruzeiro trouxeram. mandou 8 primeiro de 8 de dólares. né? 8 de E dólares. o HG, de acordo com os mesmos jornalistas, eles trouxeram a informação de que o salário de 2 milhões e 200 mil reais mensais. Desculpa, gente. Aí não dá, não. Aí não dá. Eu assisti a um vídeo do Bruno Andrade hoje pela manhã. Não dá para normalizar isso. Cara, é exatamente isso que o Valu falou, olha só. 8 milhões de dólares daria hoje 41,5 milhões de reais. 8 milhões de dólares daria 41,5. 14 milhões de euros daria 83 milhões de reais. É o dobro. É 15,92 milhões de dólares. Caramba. E com todo respeito ao PEC, assim... Se for pro Cruzeiro investir 14 milhões de euros no atacante de lado, esse jogador de lado não pode ser o Gabriel Peck. Aí tem que ser prateleira ainda acima. Não falando que o Peck é ruim, tá? Até vejo boa parte da torcida do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro cismou, não. Eu acho que seria uma peça boa para o Cruzeiro, mas não de um valor de 14 milhões de euros. Eu acho que 10 milhões de dólares seria um valor interessante para o Cruzeiro pagar pelo jogador.
Sinceramente, é loucura, né, gente? Loucura. Não dá nem para abrir negociação numa pra sair da mesa, dessa. é pra sair da e mesa. outra, se o clube não aceitar, se o staff não aceitar com a 14 do Bahia, é loucura do próprio staff. Agora, só impressão, tá, HG? Eu acho que essa história... Impressão, não é informação. Eu acho que essa história ainda não tá por terminar, tá? Eu ainda acho que o Cruzeiro pode não estar necessariamente fora, não por esses valores, tá? Mas tem uma questão de Cruzeiro e staff de jogador. A gente sabe que isso não dura muito. Eu repito, tá? Não é informação. A impressão é que isso pode se arrastar ainda por algum tempo. Para ele acabar vindo. Eu não acho que isso de imediato já tire o Cruzeiro fora dos planos. Aurélio da Silva Gomes. O Gomes, nascido em João Pinheiro, em 81, 44 anos. Começou como centroavante e virou dos grandes goleiros do futebol brasileiro, com história e carreira internacional. Teve em Sete Lagoas, Democrata, CRB, Guarani. E aí, em 2001, uma trajetória belíssima, até porque dos títulos mais importantes da história do Cruzeiro, ele estava lá e escreveu o nome dele nessa história. Grande Gomes, seja muito bem-vindo, que alegria te receber aqui. Júnior, satisfação estar aqui, né? Tá podendo contar um pouco da minha história, alguns já sabem, né? Outros ainda não sabem profundamente sobre o que aconteceu até chegar, né? Até que tudo acontecesse na minha vida, então tem uma história por trás disso, né? E sou muito grato a Deus, primeiramente, por ter me conduzido aí durante esse tempo, né? Não só de Cruzeiro, mas, como você disse aí, essa carreira internacional também. E o Gomes é um cara extraordinário, gente boa, das pessoas mais humildes, mais prestativas, generosas, família bacana, seu irmão, que a gente... É um doce, seu irmão, a gente sempre conversava muito, quando encontrava, ele cheio de projetos, e você, essa carreira tão vitoriosa, falando nessa carreira vitoriosa, você... Centroavante, Gomes? Que história é essa? Você era bom centroavante? Como é que foi isso? E não deu na linha, aí arrumaram, vai pro gol, vai. E aí virou esse fenômeno? Eu costumo dizer que o gol me escolheu e não escolhi o gol, né? Então, eu sempre tive... Você corria do gol? Eu corria do gol, corria do gol. Eu sempre tive uma paixão por futebol. Aliás, eu acho que isso nasceu muito mais pela necessidade do que por querer mesmo ser um jogador de futebol, né? E tudo começa lá no interior de Minas, né? Quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, eu prometi uma casa para minha mãe através do futebol. Eu falei, eu vou me tornar um jogador de futebol. E todo mundo te apoiou? E vou dar uma casa para a senhora, né? Naquela época, poxa, era muito distante o interior de Minas, parece que era mais longe do que agora, né? E todo mundo, poxa vida, a minha mãe principalmente, né? Falou assim, nossa, que sonho, filho. Né? Mas então eu tinha que cumprir uma promessa. Sobrou a vaga no gol, eu peguei e falei, não é aqui que vai ser, e as coisas aconteceram, né? Que sensacional, Breno. Ainda bem que sobrou essa vaga no gol aí, né? mas aí você chega no Cruzeiro em 2001, né? Jovem, e queria saber como que foi, né, esse caminho e como que foi essa chegada até o Cruzeiro. Eu chego no Cruzeiro, na verdade, em março de 2000, né? Março de 2000, aí eu pego ali, eu era o reserva dos juniores do Cruzeiro, fui contratado para ser reserva dos juniores do Cruzeiro. O Cruzeiro estava precisando naquela época de um goleiro nascido em 1981 para compor o elenco do Sub-20, né? E tinha um outro goleiro que era o titular, que era promessa ali da equipe Sub-20, né? Mas as coisas foram acontecendo e assim, eu digo que foi mão de Deus, porque quando o Cruzeiro mais precisou e teve uma crise de goleiro lá em 2001, por exemplo... Quem eram os goleiros? Vamos lembrar. O André torce o joelho, ligamento. Rodrigo Poço, aquecendo para entrar, ele tem um estiramento na coxa, entra para jogar, mas joga com estiramento na coxa. O Gleison, que era o terceiro goleiro, estava afastado por lesão. E sobrou as vagas lá, que seria para o Jefferson, que já treinava na equipe profissional, e, naturalmente, para o titular do Sub-20. Mas o titular do Sub-20, que era o Branco na época, tinha pulado o muro da concentração naquela semana que foi necessário, um dia antes do jogo do Sub-20, e foi afastado por 2 semanas.
né? Foi afastado como punição e sobrou para mim, né? Tá compondo ali o grupo de profissional já com o Filipão, né? Eu lembro o primeiro jogo. E o Jefferson, vocês eram próximos de idade? O Jefferson é mais novo do que eu, 2 anos. É mais novo que você? O Jefferson é mais novo do que eu, 2 anos. Então, o Jefferson assumiu a titularidade, porque ele já treinava lá, o Filipão já o conhecia, né? E aí, eu fui para o primeiro... Nós fomos para o primeiro jogo, que foi contra o Guarani de Campinas, né? No Campeonato Brasileiro de 2001. E ali começou a minha história com o Cruzeiro, aí eu volto, né? O Cruzeiro contrata alguns goleiros, Bosco vem depois, né? Porque o André ia ficar fora por muito tempo. E aí o Jefferson começa a jogar regularmente, né? Depois o Bosco começa a entrar. Chega 2002, eu com final de contrato já para acabar. E ali a gente vai para aquela Taça São Paulo, que nós fomos para a final contra a Portuguesa. Nós perdemos a Taça São Paulo Sub-20 ali para a Portuguesa. E eu fui muito bem, meu contrato terminava em janeiro, mas eu volto de lá já com um convite do Cruzeiro para assinar um novo contrato e ser o 3º goleiro do profissional, né? Então, assim, as coisas aconteceram muito rápido, mas... e aí já chega o primeiro... né? O Cruzeiro começa a montar ali um elenco para 2002, né? Já estava com o Luxemburgo, né? Não, o Luxemburgo chegou depois só, né? Ele quase classificou o Cruzeiro, exatamente. naquele ano final, né? Exatamente. Na reta final. Eu começo a jogar ali em 2002, né? Estava o Jefferson. O Jefferson era o goleiro. O Jefferson, assim, a minha lembrança do Jefferson, baita goleiro, muito bom, mas às vezes meio turrão em algumas coisas no jeito de falar, e teve, assim, um momento que a torcida passou a cobrar e sempre tem aquela questão, tem que achar um culpado, né? E caiu muita coisa, eu acho que até de forma um pouco indevida, no colo dele. Ele tinha 17 anos de idade. Era muito novo. Para um goleiro, principalmente, uma responsabilidade gigante. Todos têm uma responsabilidade dentro do futebol, mas o goleiro, ele tem que minimizar os erros, né? E aconteceu ali uma sequência, né, de uma má fase do Jefferson que começa na Copa dos Campeões. Sim, ali foi um problema, né? Muita gente interpretou errado, os caras brincando, pegaram o cone, comemorando, falaram, o Cruzeiro está tirando onda que já é campeão. Aquilo ali foi uma situação que gerou, acho que, um peso para a decisão. Exatamente. E aí a gente, né, eu fazia parte do grupo já estava inserido ali. Quem era o segundo goleiro nessa época era o Alexandre Fávaro. Eu era o 3º goleiro do profissional. E aí, em setembro de 2002, quando... depois de um jogo no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, o Jefferson teve uma falha lá. Aí a gente vem jogar contra o São Paulo no Independência. E o Luxemburgo me chama eu, o Jefferson e o Alexandre Fávaro. E na hora ele fala assim, olha, Jefferson, você não vai jogar amanhã. Eu não costumo falar quem não vai jogar, porque ninguém me pergunta quando vai entrar, por que está entrando. Mas você é um garoto muito bom, a gente respeita você, mas eu quero te preservar. Esse é o momento de te preservar. E quem vai jogar amanhã, eu pensei assim, a hora que o Luxemburgo estava falando, eu pensava assim, poxa, eu nunca tinha jogado profissional, aliás, tinha jogado 30 minutos na pré-temporada contra o Uberaba, né, 30 minutos, dividiu para 3 goleiros um tempo de 30 minutos. E aí o Luxemburgo fala assim, quem vai jogar amanhã é o Gomes. O Alexandre Fávaro olha com aquele olhar assim, poxa, assustou, eu também assustei, nunca tinha jogado. É uma responsabilidade muito grande, que o São Paulo era o time a ser batido naquela época, né? Kaká, Luiz Fabiano e companhia. Muito bem o São Paulo. Então, eu costumo falar que todas as vezes que eu ia dormir, até chegar o jogo no outro dia, que era à noite, eu fechava o olho, o Kaká passava na minha frente, o Luiz Fabiano passava na frente. Foi a noite mais longa que eu tive na minha vida, mas graças a Deus foi um jogo maravilhoso. O único goleiro na história que sai com cãibra. Então você vai contar isso aqui daqui a pouquinho, que essa aí eu quero saber, tô curioso. Eu sei que o Breno tá com uma pergunta engatilhada para você, porque a gente vai para um intervalo rapidinho, não perde não. Você tá aqui ao lado dele, Gomes, goleiro da Tríplice Coroa do Cruzeiro, goleiro vitorioso, carreira internacional, cheia de conquistas, dos grandes goleiros do Cruzeiro e da nossa história. Depois eu vou saber dele qual foi o maior Cruzeiro, o que ele jogou ou se foram
outros. E aqui ao lado também de Breno Dallariva, para a gente bater esse papo. E aí, esse Cruzeiro em São Paulo? Dá sequência e fala como é que foi. Olha, o Cruzeiro em São Paulo foi um jogo, poxa vida, o jogo da minha vida, né? A minha grande oportunidade de preencher uma lacuna ali que o Cruzeiro estava precisando naquele momento. É claro que uma responsabilidade muito grande de representar a camisa do Cruzeiro e sempre de grandes goleiros, né? O próprio André fez um trabalho maravilhoso, campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. O Dida tinha passado aqui, né? O PC, né? Também. Então o Cruzeiro, o Raul, né? A gente não pode esquecer do Raul, né? E grandes outros, o Gomes antigo lá da, né? A gente... Bem lembrado, era capoeirista, exatamente, tinha uma flexibilidade, exatamente. Absurdo. Então assim, era uma responsabilidade, representar uma camisa de tanto peso, né, quanto a do Cruzeiro. E para mim era tudo novo, cara. Meu Deus. Eu só queria me tornar um jogador de futebol para dar uma casa para minha mãe. E você tá jogando no time do coração, era uma grande oportunidade aquela noite para mim. E assim, foi um jogo espetacular. Nós ganhamos o jogo de 3-1. Eu fui o único goleiro na história. Eu acho que saí com câimbras, o peso da responsabilidade, né, foi para o corpo e eu não consegui aguentar ali, aguentei até os 22 minutos do segundo tempo, saí de maca mesmo, o único lugar que me dava câimbra era os olhos, mas o resto, eu não aguentei ficar, câimbra para todo lado mesmo, fiquei dolorido 2, 3 dias depois por causa disso. Mas aí já começou uma sequência em 2002. Uma preparação para 2003, né? E acostumando com o jogo, né? Eu fiz grandes jogos ali em 2002. Eu me lembro um jogo contra o Inter, fora de casa. Foi um jogo, assim, foi marcado na minha história também. E a gente, naquele mesmo ano ali, quase classificamos, né? Que era a fase né? Quase que o Cruzeiro classificou. Eram 8 que classificavam. Exato. Nós ficamos em 9º, saldo de gol, nós perdemos para o Santos, que veio a ser o campeão daquele ano. Foi uma reação incrível com o Luxemburgo, Breno. Pois é, a gente vai entrar nesse ano marcante de 2003, e acho que para você também, e ficou marcante na história do Cruzeiro, né? Um time que foi montado, o Luxemburgo fala muito isso, mas eu tive o prazer de conhecer o Luxemburgo esse ano, em São Paulo, uma resenha danada ele, e você foi para esse time de 2003 com novo, né? Você tinha 22 anos. Então eu queria saber como que o Luxemburgo te ajudou nisso, se ele é essa resenha mesmo, o professor. Queria que você falasse um pouco dessa transição para a gente entrar nesse 2003 aí, que foi maravilhoso, né? O Luxemburgo foi muito importante, eu acho que não só para mim, mas principalmente para os atletas jovens ali, né? Ele soube fazer um mix com jogadores experientes, tirando o melhor dos jogadores da base, que ainda é a melhor fórmula de se fazer futebol, né? Infelizmente, alguns clubes não pensam nisso, que, poxa, você tem que deixar um legado não só de time vencedor, mas de time formador também, né? E aquele ano, por exemplo, eu, Augusto Recife, o Wendel, o Maicon, o Luizão, né? O Luizão já tinha mais jogos, o Maicon tinha mais jogos, tanto que o Luizão já saiu ali em 2003. Mas o Cruzeiro teve ali um ano maravilhoso em todos os sentidos, né? Tanto de uma preparação, nós começamos a preparação para alcançar mesmo, e eu acho que levando muito a sério o Campeonato Mineiro, né, como uma possibilidade de nos preparar mesmo para a Copa do Brasil, Vocês imaginavam até isso, que o desfecho seria tão vitorioso? Porque Luxemburgo naquela época já era um monstro, né? Toda a pressão que foi envolvida, pressão para cima de você, às vezes o torcedor fica, e de repente você foi conquistando, acabou, você virou absoluto. Exatamente, e essa questão aí do Luxemburgo, né? Para que isso acontecesse, precisava de alguém com pulso para poder extrair do atleta. Exatamente, o Luxemburgo, se você saísse um pouquinho da linha, ele te dava no meio. Inclusive, ele falava assim, aqui é um trator contra um Fusquinha, né? Ou uma carreta contra um Fusquinha. Então, ele tratava dessa forma. Se a gente, por exemplo, o Luxemburgo era daquele que colocava, todos os dias você tinha que chegar e pesar.
E um jogador que sofreu muito com ele, com muita qualidade, foi o Joãozinho. Eu ia falar dele agora, que você lembra do vídeo que vazou? Tem esse vídeo. Foi famoso aquele vídeo. Então, o que acontecia? Nós temos que, né, você tem que ser profissional. Mas algumas situações, o Luxemburgo, você chegava de manhã, ele estava lá do lado da balança, porque tinha balança. Que legal. E a gente anotava o peso. Aí ele estava lá de vez em quando, e pegava de surpresa, não falava o dia, e estava lá do lado da balança, você subia na balança, ele dava uma olhada e você tinha que colocar o peso que estava ali, né? Para não sair da linha. Para não sair da linha, exatamente. O Luxemburgo tratava exatamente desse jeito e falando assim, poxa, vocês têm que ter responsabilidade com vocês. Eu vou estar premiando o cara que não está... vamos supor, se ele tivesse visto qualidade em mim, mas eu não fosse profissional, com certeza ele não tinha comprado muitas brigas aí, principalmente no início de 2003 ali, ele comprou. O Cruzeiro naquela época pedia para trazer um goleiro, a torcida pedia para trazer um goleiro. Ele bancou, calma. O meu goleiro é o Gomes e pronto, e nós temos assim, eu sou muito grato ao Luxemburgo. Você fala com ele? Passei, olha, a última vez que eu acho que faz uns 5 anos, aqui em Belo Horizonte, encontrei com ele, mas não falo regularmente com ele não, assim, mas é um cara que me deu a oportunidade aí de mostrar meu potencial e né, poder fazer parte também de uma história tão linda do Cruzeiro, né? Top. Ô, Breno, olha só, para a gente relembrar aqui, foram vários passando, não estou citando aqui um time, vários. A gente tem você, Maurinho, Gladstone, Maico, Dracena, Cris, Leandro, o Wendel, Maldonado, Recife, que era um cara importante, talvez fosse o menos técnico de técnica apurada, mas era o cara que era fundamental para aquela equipe e todo mundo entendeu isso. O Zinho, grandezinho, o Alex, aí o Alex Talento, dispensa comentário, Martinez, Paulo Miranda, Jussier, Sandro, jogava muito, Sandro, Mota, Aristizábal, David, Alex Alves, Alex Dias, Marcinho, talentinho, que o Luxemburgo bancou ele num determinado momento e ele virou Felipe Melo, Márcio Nobre, que na reta final foi lá, apareceu também, fez gol. Pode colocar as fotos aí para a gente estar acompanhando um pouquinho dessas fotos desse período, dessa turma, os momentos, os vídeos, tudo que a gente tem aí desse super time, esse timaço que jogou. Dá muita saudade, Gomes, vendo essa turma, os momentos tão brilhantes? Ah, com certeza. Sempre que a gente tem a oportunidade de se encontrar, né? A maioria encontrou agora num jogo que nós tivemos contra o Atlético, comemorando os 60 anos do Mineirão, né? Nós temos um grupo de WhatsApp com aquela turma de 2003, então a gente sempre se manifesta lá, parabenizando, principalmente na época de aniversário de cada um, né? Ficou marcado. É um grupo que eu acho que de todos os grupos que eu participei, é o único que ficou... né, tem o prazer, né, de estar se falando, tem o prazer de se encontrar, né? Normalmente os outros se dispersam muito, mas assim, nós conseguimos manter bem próximo aí a nossa... Então, sem ficar em cima do muro, quem que é o mais resenha do grupo? Ah, o Maurinho. O Maurinho, as histórias do Maurinho eu vou te contar, viu? Ali não tem jeito, não. O Maurinho tem uma história engraçada. Ele usava ele molhava o cabelo, né? E aí, ele chegava, um escanteio para defender, por exemplo, ele ficava no primeiro pau. E no vestiário ele já fala assim, leva água. Aí ele chegava e falava assim, não grita, neném. Ele chamava os outros, não grita. Tá secando, né? Pois então eu vou usar da sua água, assim. Tem água, eu vou usar. Então, assim, o cara é muito... tinha para todo o gosto no nosso grupo, né? Tinha o cara mais tranquilo. Quem que era o mais rabugento? O Zinho. Zinho é o mais rabugento. O Zinho era o mais rabugento. Já estava mais de idade, então você vai... Tinha pouca paciência. Exatamente. Eu tenho uma história e assim... Não, essas histórias você conta. Eu pedi perdão para o Zinho. Nós fomos jogar contra o Atlético Paranaense fora e inclusive foi depois de uma mini pré-temporada que nós tivemos lá em Foz do Iguaçu, que quase o nosso avião cai naquela data lá. Nós fomos de voo privado para fazer essa... pré-temporada, mini pré-temporada, teve uma parada do Brasileirão e logo depois a gente ia ter o jogo contra o Atlético Paranaense. E nós fomos treinar no CT do Caju, lá que é o CT do Atlético Paranaense mesmo. E o Zinho, poxa, a gente fazendo o rachão, se você pegasse a bola e jogasse pro Zinho, ele reclamava.
Se você pegasse a bola e não jogasse pro Zinho, ele também reclamava. Aí um dia eu estourei, cara. Eu falei assim, poxa, eu sempre respeitei o mais velho, principalmente a hierarquia ali, né? Hoje não tem mais, os atletas aí com 18, 19 anos já acham que o cara que tá lá, ele... Isso é verdade. Né? Infelizmente, mas tinha uma hierarquia e eu sempre respeitei, não só eu, mas o Wendel, o Recife, sempre respeitou os mais velhos. E nesse dia aí eu estourei. Tanto que a gente foi discutindo, não teve nada demais, mas discutindo, e a gente continuou discutindo dentro do ônibus, e aí o Luxemburgo interveio. Eu falei, Chegou a esse ponto, então? Vai pegar pra mim. Eu falei assim, vai pegar pra mim agora. Mas ele falou pros dois. Olha, eu não quero mais saber disso, tal, e pronto, ele deixou falar um pouquinho, mas estava... E depois, resolveu? Mas depois a gente se resolveu e não tivemos problema nenhum, né? Hoje, ó, quando a gente se encontra... Tomando um abraço pro Zinho. Zinho, agora tá tudo bem. Meu irmão, ó. É muita história, você vai ouvir um pouquinho, mas a gente tá em 2003. Fale de 2003, o que você quer saber mais do Gomes? Não, essas resenhas de bastidores é muito legal de escutar, né? E eu tava vendo a sua entrevista hoje depois do Brasileiro contra o Paysandu, e você fala do trabalho, o que era interno ali. Eu queria saber, assim, quando começou o ano no Mineiro, o time já jogava bem. E esse time do Cruzeiro, 2003, se a gente comparar com o músico, o time jogava como música, né? Os dois laterais muito rápido, o Alex como maestro, você pegando tudo lá atrás. Então eu queria saber, assim, no Mineiro ali e pelos trabalhos do dia a dia, você já sentia, você já olhava e falava assim, pô, esse grupo é um grupo forte, o Mineiro ali, você vendo o time jogando como música, você sentia que esse grupo ia conquistar o que conquistou? Eu acho que todo mundo tinha um sentimento que o time ia, talvez não conquistar tudo, mas que o time ia fazer a diferença em 2003. Não pela montagem do time de 2003, do início do ano, mas pelo ano que nós terminamos em 2002. Nós terminamos um ano com, assim, e eu costumo dizer, né, que um ano bem que a gente poderia ter ganhado o Campeonato Brasileiro ali. Eu creio, do jeito que nós terminamos a temporada, né? E do jeito que o Luxemburgo lidava com todo mundo e o que ele falava, olha, eu vou trazer peças importantes agora, somente para poder compor aqui, né? Somente jogadores que vão fazer a diferença. Né? E aí ele começa a montar, né? Ele começa a montar e a gente viu os jogadores que estavam chegando e viu que realmente foram jogadores para fazer a diferença, né? E a gente via que alguma coisa iria sair daquilo ali. E o Alex voando, né? Pra você foi a maior performance, assim, de um jogador anual que você já viu? Ah, sim. Eu joguei, cara. Eu joguei com o Luka Modric, joguei com o Gareth Bale. Então, assim... Mas mesmo assim, um atleta que fez tanta diferença, o Alex fez uma diferença para nos dar 3 títulos ali, né? O povo é louco com ele na Turquia. Exatamente. É o que ele fez lá. Eu joguei contra ele lá. Você jogou? Champions League, por exemplo. A gente ia jogar lá no campo do Fenerbahçe lá. Você estava no Tottenham? Eu estava no PSV, né? Eu fiz 2 jogos com 2 temporadas, eu acho que nós se enfrentamos lá. Então, você via ali que o Alex é aquele cara que fazia diferença, né? Um jogador que acarinhava a bola, né? A gente costuma dizer que alguns teve gol contra, principalmente de escanteio. A gente falava assim, Alex, você bate a bola tão bem que os caras... Alguma coisa eles têm que fazer, nem que seja gol contra. Agora, Leandro, às vezes até um Wendel na esquerda, aparecia ali. Um meio de campo com a categoria de um Maldonado. Aí você tinha a criação de um Alex, teve o Zinho em determinado momento. E na frente, você tinha jogadores que, para mim, a finalização do David era uma coisa assim absurda. O David sempre foi dos caras que assim, ele recebia a bola... Assim, a margem de erro dele era muito pequena. Então você tinha ele, tinha Aristizábal, tanta gente de qualidade que foi passando, foi trocando a necessidade. Como é que era, sei lá, de trás, ver esse time? Vocês entravam seguros de que iam levar, iam ganhar? A gente tinha tanta confiança que os poucos jogos que nós perdemos, pelo excesso de confiança. Pelo excesso de Exatamente. confiança? A gente ia pro jogo e falava assim, quanto vai ser hoje? A gente falava, aí um falava, vai ser 2-0, hoje vai ser fácil, hoje vai ser assim. É assim que a gente falava. E
Os poucos jogos que nós perdemos foi por isso aí. O ego nosso estava muito inflamado, estava lá em cima. Você tem que controlar isso também no futebol, né? Mas assim, era um timaço muito bem treinado. Nós tínhamos algumas jogadas, principalmente explorando ali a velocidade do Maurinho e do Leandro. Aquela bola cruzada na entrada da área, né? Vamos supor, a gente treinava também defender para atacar logo. A rapidez de saída. O meu posicionamento era sempre adiantado. Eu usei sempre muito bem essa questão de cruzamento e tudo, porque nós tínhamos 3 jogadas. Nós tínhamos a bola na minha mão, o Maurinho saindo muito rápido por cima e contra-ataque. A gente tinha a bola na minha mão, o Leandro saindo muito rápido pela esquerda, e a outra que era a principal, que era o Alex buscando o espaço vazio, e eu jogava essa bola para lá do meio de campo. Eu tinha um lançamento, eu já saía rápido e jogava a bola nele, ele já... E por isso que a gente pegava a maioria dos times desaprevenido por causa desse tipo de jogada, né? E a gente defendia bem, muito bem, bola parada e tudo, então a gente sempre ganhava uma bola ali, ou uma bola que sobrava de segunda bola ali fora, né? O Augusto Recife sempre pegando, o Wendel sempre pegando rebote, e a gente saindo no contra-ataque. Era um jogo de transição. Eu acho que naquela época não tinha tanta transição como nós temos hoje no futebol. Hoje é um jogo de transição. Você não, o jogo não para. Agora, naquela época de 2000, aí não eram todas as equipes que faziam. O Cruzeiro era muito mais rápido do que a Maurício. Eu lembro de um jogo que nós fizemos em São Paulo, que nós ganhamos deles 4-2, eu acho, lá. Que foi um jogo incrível. São Paulo jogando em casa, um time respeitado, bom time do São Paulo, mas eles não conseguiram parar a gente, principalmente nessa questão da transição. Bola na rede especial, porque tem gente especial. Tem aqui Gomes. Quando a gente fala de 2003, tem que lembrar que lá tinha um paredão, um homem elástico, Gomes, grande goleiro daquele time, tríplice coroa, Alex e companhia, grandes histórias, grandes recordações. Agora você foi transportado para fora do Brasil, você chegou lá na Holanda, e aí? Conta os micos que você pagou um pouquinho. Nós vamos falar das coisas boas também. Você teve futebol alemão e tal, mas conta os micos. Você chegando lá, e aí? E a adaptação também, como é que foi para você lá? Olha, o mundo não é esse não era esse que nós vivemos hoje, interligado, né? Muita tecnologia. Eu lembro que para a gente fazer uma ligação para o Brasil, para não pagar caro e ligar direto do celular, você tinha que digitar um código do país e aí te transferia e você completava a ligação. Mas assim, estar num país que é um berço para goleiros. A Holanda é um berço, é um formador, um exportador de goleiros, né? Para substituir um goleiro que estava lá há 10 anos, um goleiro holandês que estava lá, é muita resistência. É muita resistência. E eu chego com a mão quebrada, né, cara? Eu tinha quebrado a mão no último jogo que nós tivemos pela Libertadores em 2004. Né? No Mineirão aqui, eu acho que nós perdemos nos pênaltis. O Arthur me substituiu logo no final do jogo. Quebrei a minha mão e estava em recuperação, né? Quando chegou a proposta do PSV. O Alvimar não queria me liberar, de forma alguma. Mas eu falei para o Alvimar, é a oportunidade da minha vida. Claro. Da minha vida, financeiramente, né? Você ir para a Europa. Naquela época só tinha o Dida e o Tafarel que teve no Galatasaray, mais ninguém. Né? Então, assim, eu estava sendo também um desbravador ali na questão de goleiros, né? E virou ídolo. A história no PSV ali, ela é muito intensa e maravilhosa. Eu considero que foi igual do Cruzeiro de intensidade, né? De conquistar tudo em um pouco espaço de tempo. Eu acho que menos de 2 anos, em 110 jogos, eu conquistei 4 títulos pelo Cruzeiro jogando. Né? Então, você for colocar uma média de jogos aí, são poucos jogos dentro daquilo que é a normalidade, né? Então, assim, foi um tempo intenso, maravilhoso. Os caras queriam que eu até me naturalizasse holandês para poder jogar pela seleção holandesa. Quando eu chego, era uma rejeição muito grande. Mas um ano depois, entregando, né, aquilo que já entrego no primeiro ano, uma semifinal da Champions League, um título do campeonato holandês e uma Copa. Então, todo mundo já apagou aquilo lá que
que era tão difícil, talvez, de você, né, ultrapassar essa barreira, né? Mas eu costumo dizer que nenhuma barreira é tão difícil de ser ultrapassada a partir do momento que você é persistente, resiliência e tudo. Trabalhador. E eu sempre fiz isso porque eu sei que era a minha grande oportunidade também, assim como eu tive uma grande oportunidade no Cruzeiro e sou muito grato por isso. Agora, não vem não, porque você tá pegando, jogando isso tudo pra cima, mas eu quero ouvir o mico que você pagou quando chegou lá. Conta, você tá fugindo e tal, tá ali, mas o que teve de situação que você passou lá? Tinha vários micos lá. Então conta. Lá tem os mictórios no meio da rua, cara, tem os banheiros abertos e muitas vezes você queria ir, a primeira vez você tava lá e é normal, o pessoal não vai te olhar. É igual vestimenta, né? No Brasil, cara... Ainda é hoje, né? Você veste uma roupa um pouco diferente, o pessoal já fica te observando. E lá é natural, né? Ou te julga pelo que você está vestindo, ou o carro que você está dirigindo. Lá não, cara. Lá ninguém tá nem aí com você. Por isso tem esses mictórios no meio da rua. E a primeira vez eu falei com o Alex. O Alex, que jogou no Santos, jogou comigo lá. Alex, não vou, cara. Eu tô com vontade, mas não vou. Aí ele olhou para mim e falou, também não. E teve uma outra situação... que lá as paradas nos postos ou alguns restaurantes assim na beira de estrada, né? Eles têm ali tanto a pia como o mictório ali é de cimento. Mas só que um tem a torneira e o outro não, né? Aí eu pensei, aonde que é aqui, gente? Aquilo ali não tem água, porque normalmente para aquele negócio ficar um mau cheiro, né, ali tem que ter água. Aí eu fui pra pia, cara, e fiz xixi na pia lá. Aí o holandês chega e olha aquilo, eu falei, não, ele tá me olhando demais. Aí ele falou alguma coisa, eu não entendi ainda, não entendia. Falou em holandês lá. E aí depois que eu fui descobrir que aquilo lá era a pia, cara, eu tava fazendo xixi na pia lá. Então foi muitas coisas que a questão da adaptação com o clima, né? E teve um jogo lá em específico, logo eu recém cheguei, e estava mais para o final do ano, assim, dezembro, lá é muito frio, e chovendo com neve. E o jogo pegando fogo mesmo, e eu pensava assim, amanhã eu vou pegar minha família e vou voltar para o Brasil. Só era eu e a minha esposa. Era desse jeito, a esse ponto? Amanhã eu vou pegar minha esposa e vou voltar para o Brasil. Não aguento isso aqui. Aí, e sua família? Aí termina o jogo, Júnior. Termino o jogo e eu falo assim, eu ganho melhor em campo. Não tem aí jeito, eu falei assim, cara, pensando bem, eu vou ficar mais um pouco. E aí foram 4 anos e na minha cabeça era o seguinte, eu vou lá 4 anos de contrato, cumpro e volto pro Brasil. E foram 16 anos, cara. E aí, conta sobre o futebol alemão, Hoffenheim. Você também esteve lá, viveu, não foi ali aquilo que você talvez esperava. Mas o que você diz de lá? O que pegou a dificuldade? Você teve lesão também que te prejudicou? Não, muito pelo contrário. O Hoffenheim foi excelente. Foi entre Tottenham, eu estava com um contrato com o Tottenham, não estava jogando, no meu último ano de contrato com o Tottenham, eu não estava jogando. E uma oportunidade de jogar. Mas eu digo pela lesão que você teve, Exato. Né? Que foi uma coisa que foi Exato. Ruim. Eu chego em janeiro, no dia 29 de janeiro, no dia 1º de fevereiro eu jogo. Já porque eles estavam precisando de um goleiro, estava numa fase mal, o Hoffenheim, para cair na zona de rebaixamento. E um treinador que foi meu treinador na Holanda falou pro treinador lá do Hoffenheim, olha, você está precisando de um goleiro, você vai ver o seu vestiário vai mudar, você vai ter um goleiro que vai ganhar pontos para vocês. E aí eu cheguei e comecei a jogar. O primeiro jogo eu ganhei o melhor em campo. Aí o maior ainda tira uma foto do goleiro que era o titular antes e coloca uma matéria maravilhosa assim, olha, o goleiro que veio para transformar a história do Hoffenheim. Que responsa, hein? Exatamente. E ali nós começamos uma trajetória que o time continuou na primeira divisão, né? Mas foram um pouco mais de 10 jogos, eu quebrei a mão, inclusive essa tem marca aqui, né? Uma lesão assim que... mas o Hoffenheim queria me assinar na temporada seguinte, mas o Tottenham falou, não vamos liberar ele, e aí eu cumpro o meu contrato por mais um ano, meu contrato termina no Tottenham e eu assino pelo Watford. Mas assim, eu gostei demais, é um campeonato maravilhoso. É
é muito parecido com o Campeonato Brasileiro em termos de técnica e tudo. De velocidade, de velocidade de jogo. É muito parecido com o Campeonato Brasileiro. Mas é claro, com aqueles campos maravilhosos, né, cara? Um pouco mais força física. Mais força física, exatamente. Agora, você falou no bloco anterior, você não teve essa vontade de voltar pro Brasil? Algumas vezes. Poxa, uma aprovação devia ser, né? Algumas vezes, porque você sempre quer estar num... o ser humano é o seguinte, você tira o ser humano da zona de conforto, aí a gente costuma falar em inglês challenge, né? Mas é um desafio muito grande. Hoje, vamos supor, eu tenho passaporte inglês, por exemplo, britânico, mas eu me considero ainda um imigrante, cara. E você está em outro local, e quem sofre mais é aqueles que não aproveitam a oportunidade de fazer parte, talvez, da cultura. Sim. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi aprender holandês. Então, me envolvi muito. Dificílimo, né? Exatamente. Nossa, muito. Aí, quando eu chego na Inglaterra, eu já chego falando um pouquinho inglês, porque eu já tinha aprendido um pouco na Holanda. Mas também um desafio muito grande. Cara, e a cabeça deles é totalmente diferente da nossa. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou um brasileiro aperfeiçoado. Cidadão do mundo. Principalmente porque você tem que pegar as coisas que os caras têm de bom, cara. Você tem que agregar, né? Você tem que agregar. Então, é por isso que eu falo que os caras vão lá e não aproveitam. Os caras vão lá e voltam sem falar um inglês. Não pode. E aqui você está falando tudo isso além disso. Em 2015, no Watford, você foi o melhor da temporada, né? Isso. Então, assim, olha as coisas que você conquistou em todo lugar que você teve. Você marcou uma história de uma maneira especial, seja com conquistas, seja em questões pessoais, nos pênaltis, a superação, a resiliência que você teve na resistência que você enfrentou quando chegou. Então, cara, isso aí é um exemplo que a gente tem que bater palma e sempre lembrar disso. Júnior, eu creio que aonde nós formos, e eu falo isso para os meus filhos, nós temos que deixar... Qual a idade dos seus filhos? O meu mais novo tem 18 anos, o Luiz, que mora comigo aqui em Belo Horizonte. Ele está fazendo o quê? Ele vai fazer ciência da computação. Legal. Top. Agora já aplicou lá para a Universidade dos Estados Unidos. É o último ano de colégio dele aqui. E ele vai para os Estados Unidos o ano que vem. E o que você tá fazendo? O Flávio, de 20 anos, que está no Watford hoje. Olha só. O Flávio é atacante. Pegou... ele é atacante? Claro, pegou, né? Aquela... Pegou nada. Você não é atacante, não. Pegou aquilo que eu tenho de bom, né, Júnior? Pegou aquilo que eu tenho de bom. Então, tá lá hoje. Mas eu falo com eles o seguinte, Júnior. Cara, você não tem que deixar herança nos lugares que você vai. Você tem que deixar um legado. E você está deixando um legado fantástico. É isso que eu quis sempre honrar a camisa dos times que eu vesti. É por isso que eu chego no Watford, eu sou respeitado. Chego no PSV, aqui no Cruzeiro até hoje. Sim. Né? No Hoffenheim, com certeza. Mas é por isso. Eu sempre pensei fora da caixinha. E você que sempre pensou fora da caixinha, conta também para quem está acompanhando a gente. O que você está fazendo hoje em dia? Eu tenho duas frentes hoje, né? Hoje eu sou agente de jogadores, então hoje eu tenho o Ademir ali no Bahia, que é jogador nosso. Eu tenho o Alisson, que está no Shakhtar. Inclusive, nós já recebemos uma proposta, depois de 5 meses nós levamos para o Shakhtar, do dobro daquele que foi vendido pelo Atlético. Nós temos o Iago no Flamengo, que é um zagueiro do Flamengo. Nós temos o Adson, que era aqui do América, e nós levamos ali para os Emirados, né? Para Dubai. Essa é uma frente que eu acho que é um ministério meu. E a outra frente, eu sou um construtor também, né, cara? Eu sempre gostei de investir em imóveis e hoje eu tenho uma construtora em Santa Catarina, Itapema. Como é que ela chama? Ao lado de Balneário Camboriú, Art Concept, né? Tem que trazer aqui para BH. A arte, o conceito da arte, né? Então, o conceito da arte de construir. Um perfil no X colocou sobre o Rodrigo Moreno. O Rodrigo é um centroavante já bem experiente, né? De 35 anos, ele se destacou muito no Valência, Leeds, ele foi bem e estava jogando lá no Catar, inclusive foi treinado recentemente pelo Arthur Jorge. E aí esse perfil colocou ontem lá, Football Inside News. O Cruzeiro está próximo de finalizar um acordo, 90% concluído para contratar Rodrigo. O atacante
hispano-brasileiro de 35 anos, está prestes a se juntar à Celeste. Aí é a tradução do Google. Como agente livre após a saída do Al-Gharafa, retornando ao Brasil para liderar o ataque deles. Ele estava no Al Rayyan, o último clube agora, por isso foi treinado pelo Arthur Jorge. E aí, eu achei curiosa a situação e comecei a buscar algo, né? O mais curioso, e eu estou estranhando muito essa história, porque ninguém quis confirmar nada, mas também ninguém quis desmentir nada. O que a gente sabe, o Cruzeiro, ele trabalha aí para realocar, vamos dizer assim, o Chico da Costa no mercado. Até agora não conseguiram fazer isso, mas a ideia, desde lá atrás, era que, se concretizada a saída do Chico da Costa, o Cruzeiro teria que buscar uma outra opção. Então isso aí, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. Eu fui atrás aqui de umas 4 ou 5 pessoas. Estamos tentando também aí, acho que o pai dele é o responsável pelo staff dele. Mas a turma saiu pela tangente legal, viu, Léo Campos? O pessoal deu uma esquivada. Eu não sei não. Não estou dizendo que vai ser contratado, né? Mas pelo menos está ali numa listinha ali do Cruzeiro. Isso aí eu acho que tá muito claro para um futuro aí. Se vai ser... Primeiro é a diretoria conseguir definir a saída do Chico, né? Tava até treinando hoje, o pessoal falando que fez gol, isso e aquilo, mas é um jogador que a gente já viu que quando entrou não acrescentou muito, né? Então o primeiro passo era sair um para chegar outro. Se chegar outro, aí esse nome aí, pelo menos descartado não foi. 2 pessoas, deu os 2 vizinhos lá na cor azul e sem resposta até agora, viu, Léo? Esse silêncio aí às vezes pode dizer muita coisa, né? Mas, ô Samuel, um assunto muito comentado aqui no chat também é sobre o Gabriel Peck. Parece que teve uma novidade nessa situação e não necessariamente envolvendo o Cruzeiro. O que você pode falar pra gente, Samuca? Pois é, Léo Campos, desde ontem que surgiu essa informação, aliás, quando a gente trouxe o interesse do Cruzeiro e a negociação em andamento já há algumas semanas, o Bahia também estava no páreo. Eu, com sinceridade, não consegui a confirmação de quais valores o Bahia teria oferecido. Na semana passada, o que a gente trouxe foi: o Cruzeiro ficou de fazer uma segunda proposta ao Gabriel Peck e tentaria ali uma composição percentual, ficando com o Los Angeles Galaxy, e que o clube dos Estados Unidos, ele, num primeiro momento, ele queria 14, teria baixado uma pedida para 12, e o Cruzeiro poderia oferecer ali 10, mantendo o percentual por lá, enfim, toda essa situação aí que a gente já tinha noticiado. Então, a gente está buscando aqui mais detalhes sobre isso. O PEC já teve algumas conversas já com a diretoria do Cruzeiro. Nessas 4 semanas aí, o Cruzeiro já falou com praticamente todo mundo, né? Então, é um jogador que o Cruzeiro quer muito. Agora, o PEC está cada vez mais decidido a retornar ao futebol brasileiro. Se vai ser para o Cruzeiro, se vai ser para o Bahia ou para uma outra equipe, aí temos que aguardar ainda. Mas é um jogador que encaixaria no que o Arthur Jorge quer para a função. E o Mike falou até sobre o Arroio, né? A informação que chega agora é que foi um problema na coxa. Então vai passar por exame e pelo sinal que ele fez ali, talvez tenha tido uma lesão. E aí já é mais uma baixa, né? Você já não tem quase ninguém. E aí vai perder o Arroio, que nem vinha sendo titular, mas é uma peça importante. Então, estamos aqui tentando capturar alguma coisa, Léo Campos. Eu sei que o Cruzeiro vinha firme aí, conversando com pessoas ali do entorno do PEC, tentando destravar. Agora, se vai conseguir, ou se ele vai para o Bahia ou para outro lugar, ainda não temos essa resposta, viu, Léo Campos? A informação que chega agora é que foi um problema na coxa. Então vai passar por exame e pelo sinal que ele fez ali, talvez tenha tido uma lesão. E aí já é mais uma baixa, né? Você já não tem quase ninguém. E aí vai perder o Arroio, que nem vinha sendo titular, mas
é uma peça importante. Agora, te falar sobre o Cruzeiro, tem 5 jogadores da Raposa em fim de contrato. São atletas que a partir de quarta-feira já podem assinar um pré-contrato para se mudar sem custos para qualquer clube do Brasil ou do exterior em 2027. É só importante contar que desses 5 atletas, poucos fazem parte dos planos do Cruzeiro ou da Raposa para a próxima temporada. O Vidalba é um deles. Lucas Vidalba, zagueiro argentino, que já foi titular em outros tempos, acabou perdendo a posição para o Jonathan Jesus. Mas a primeira rodada de conversas com seus representantes já aconteceu e a tendência é que o vínculo seja estendido. William, lateral direito, está completamente fora dos planos. Se o Cruzeiro encontrasse um clube para ele para já, o negócio seria facilitado. O Cruzeiro topa, inclusive, abrir mão do William sem qualquer compensação financeira. A única objeção é de que esse time interessado no William assuma 100% dos vencimentos. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians gosta do nome do William, mas entende que não tem capacidade para investir os 400 mil mensais do salário do jogador. Fagner tem seu futuro indefinido, vai depender muito de como ele terminar a temporada. Tem deixado boa impressão e, se mantiver o nível, deve ter seu vínculo estendido por mais um ano. Já o atacante Tevez, revelado na base e emprestado ao Yokohama Marinos, está no futebol japonês até o fim do ano, quando se encerra seu contrato. A tendência é que o Cruzeiro perca o jogador sem custos. A situação do Pedrão é um pouco diferente. Zagueiro revelado na base e emprestado para o Paphos até a metade do ano. Ele volta do empréstimo, mas ninguém tem a mínima ideia do que será do futuro do Pedrão. Se pintar proposta, deve haver negociação. Só para completar em relação ao Cruzeiro, contar que o volante Wallace, que foi emprestado ao Vitória até o fim da temporada, deu uma entrevista coletiva por lá e afirmou que não foi bem utilizado no Cruzeiro pela falta de oportunidades. Vale a lembrança de que nesse ano ele atuou uma única vez, por 7 minutos, em partida do Campeonato Mineiro. Lucas, Cruzeiro já passou sua primeira semana de treinamento, voltando, ainda tem mais treinos, mas a expectativa é muito grande da torcida. E de vocês, afinal de contas, tem a Chapecoense aí pela Copa do Brasil, né? A gente viu que o jogo contra a Chape no Mineirão foi difícil, o Cruzeiro que perdeu para o Flamengo já no Campeonato Brasileiro e também tem o Flamengo nas oitavas. Como é que vocês estão vendo isso aí, principalmente falando dessas duas competições? Eu acho que nosso primeiro semestre foi concluído aí com as nossas expectativas, e agora, essa nossa segunda parte do ano, nós temos compromissos aí bem difíceis e também decisivos. E essa parada para a Copa agora também, um período maior, onde a gente vai ter tempo para poder trabalhar, ajustar. Quem chegou ou também quem chegar também já para entrosar e tá 100%, porque agora a gente não pode ter erro nos jogos, que é mata-mata. Então, expectativa de fazer uma grande intertemporada e, a hora de começar os jogos, começar muito bem. O Cruzeiro não vai entrar em leilão para contratar o atacante Gabriel Peck, que pertence ao Los Angeles Galaxy, time que disputa a Liga Norte-Americana. A ideia do Cruzeiro é pagar 10 milhões de dólares pelo jogador. Esse é o teto máximo. Já o Bahia sinalizou uma proposta de 14 milhões de euros. Foi o que informou, inclusive, a ESPN. O Cruzeiro não vai entrar em leilão por esse atleta e tem um detalhe, 30% ainda tem o Vasco desse jogador, que foi negociado em 2024 para o Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares na ocasião. É um atacante que tem o pé esquerdo como preferencial e atua ali do lado direito de ataque. Foi um pedido do técnico Arthur Jorge, mas se não fechar, o Cruzeiro vai em busca, com certeza, de outro jogador dessa característica. O Cruzeiro também atrás desse volante, para atuar ali na frente da defesa, já que só tem o Lucas Homero. O nome do Santiago Souza é um nome da preferência, é um nome que agrada. Vamos aguardar se o mês de julho chegando, o Cruzeiro vai movimentar em termos de uma oferta para esse atleta, já que a relação com o Racing está bem legal, né? Tem aí a contratação recente do Gabriel Rojas e pode ter também a liberação do Lautaro Dias, que estava no Santos e pode jogar no Racing. A segunda-feira é de treino aberto à imprensa na Toca da Raposa. Vamos falar sobre as ideias aí do Cruzeiro para sequência da temporada. Lembrando que no sábado tem amistoso com o Defensor às 4 horas da tarde, Mineirão. Existe alguma proposta ou interesse do Benfica em contar com Caio Jorge nesta janela de transferências? O jornalista turco Ekrem Konur trouxe a informação de que o Benfica tem interesse na contratação do atacante. Mas existe alguma proposta? Existe alguma tentativa por parte dos portugueses de buscar o centroavante cruzeirense? Deixa eu explicar para vocês essa situação envolvendo o Caio Jorge.
Até aqui não houve qualquer consulta, proposta ou início de negociação por parte do Benfica em relação ao atacante. O Cruzeiro também não pretende negociá-lo. É um pedido de Arthur Jorge, a manutenção de Caio Jorge no plantel cruzeirense. Por mais que exista um interesse por parte do clube português, de acordo com esse jornalista turco, até aqui não houve procura ao staff e tampouco procura ao Cruzeiro. O Cruzeiro também só toparia negociar o Caio Jorge por 50 milhões de euros.